Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fotopro TV, trazido até vocês pelo Grupo Fotopro e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Alexandre Kise e hoje eu vou apresentar uma dica que é o terror de qualquer usuário de Photoshop. Já sabe o que é, né? Recorte de cabelo. Basicamente, eu já apresentei isso em outros projetos. Se você for até o podcast 33, você vai ver que eu tenho uma sessão especial só falando sobre recorte de cabelo. Tenho também uma série de técnicas diferentes explicadas dentro de um DVD duplo chamado Canais, Máscaras e Seleção, que além da parte de recorte, mostra como você faz um acabamento, uma fusão perfeita. Já no último projeto, que é um lançamento recente chamado Photoshop Expert, eu já apresento as novas características do Photoshop CS5, Refine Edges e Refine Mask, que são ferramentas extremamente poderosas para isso. Porém, hoje, dentro do Fotopro TV, que é um Fotopro TV especial também pela técnica que eu vou apresentar para vocês, eu vou falar um pouco sobre o acabamento. Só que um acabamento um pouco diferenciado. E a principal característica dele é que você vai demorar um clique para ter uma boa imagem. É isso mesmo. Com um único clique, você vai fazer com que a sua imagem, que tem até alguma característica um pouco ruim ou não tão boa nesse processo final, consiga ter um acabamento impecável. Vamos ver como é que isso funciona? Então vamos lá. Tenho a minha imagem aberta. Então, mais uma vez, não vou me prender ao processo de recorte. Tanto é que, olha, eu já tenho a imagem recortada aqui no layer de cima. Embaixo dela, você vai perceber que eu tenho, olha, fundos diferenciados. Vamos ampliar um pouquinho mais, colocar a imagem a 100%. Você vai perceber o seguinte, ao redor dessa imagem, o que eu tenho? Eu tenho aqui, olha, uma aurazinha branca, até porque o fundo original da minha imagem, ela foi capturada num fundo neutro. Então ele sobra um pouquinho em cima do cabelo. Mesmo que eu coloque a minha outra imagem, a gente percebe que esse acabamento não é tão perfeito. O que eu fiz então? Recortei a minha foto, coloquei ela em um novo layer e vou utilizar uma técnica para fazer a eliminação desse processo. Vou entrar no menu Layer, vou descer até uma opção chamada Matching, que está aqui embaixo, que praticamente ninguém usa dentro do aplicativo, e vou pedir a opção chamada Remove White Matte. Você vai perceber o seguinte, só de clicar nessa informação ou nesse comando do Photoshop, ele automaticamente vai pegar o tom preto do cabelo, sobrepor em cima do branco e fazer com que toda aquela areazinha branca ou aquele ruído branco seja removido, que é justamente a opção do comando. E aí, deu raiva trabalhando no Photoshop? Não, né? Dá alegria ver esse tipo de coisa. Você fala, cara, essa ferramenta é sensacional. O que é interessante é que é uma ferramenta muito tradicional do aplicativo, já existe há muitas versões. Então não importa se você tem um Photoshop CS2, CS1, CS3, CS4, CS5, você vai poder aproveitar esse recurso sem nenhum problema. Você vai perceber que esse recurso de matching dentro do Photoshop é algo tão importante que ele pode ser utilizado em muitas outras fusões. Não só em recorte de cabelo, como eu comecei esse podcast. Você vai ver que é o seguinte, eu tenho uma imagem agora que tem uma chama. É um fósforo que está até dentro da área de megafusões, lá no Photopro, no site Photopro. Olha o seguinte, quero fazer o recorte. Vou utilizar os canais para isso. Eu tenho os canais, ou o painel dos canais, sempre junto com os layers. Então vou habilitar os canais. Se eu clicar individualmente em cada um deles, vermelho, eu vejo o canal de vermelho, o verde e o azul.
Cada um desses canais nada mais é do que uma base sobre a parte de recorte, ou seja, uma base para uma seleção. Se você realmente quer dominar esse processo de canais, máscaras e seleção, fica a dica. Eu tenho um DVD chamado Canais, Máscaras e Seleção, onde você, por mais de 2 horas, vai entender todo esse conceito, técnicas diferentes. Vale muito, muito a pena. Nesse caso, olha que interessante, um único clique em cima dessa área, ele já fez o recorte para mim, ou já fez a primeira seleção. Na sequência, eu vou somar em cima dele a parte do palito. Já deixei tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Volto para o painel de Layers, vou utilizar o comando chamado Ctrl J, ele automaticamente vai fazer com que o fósforo apareça em primeiro plano. Olha lá, até aí, estou com o fósforo perfeitinho, colocado, bem legal. O que eu vou fazer com esse cara? Vou posicionar ele em outro fundo. Clico, seguro e arrasto, vou trazer até o nome fundo. Eu tenho lá o menu do Photoshop Expert, que é o mais novo lançamento do Grupo Photopro. Vou colocar essa informação aqui em cima e você vai perceber o seguinte, eu tenho uma aura preta ao redor do fogo. E isso faz com que esse acabamento não fique tão bom. E eu tenho que eliminar isso. Como eu posso fazer? Vou entrar novamente no menu Layer, vou descer até a opção Matching, que é lá embaixo, e vou clicar nessa opção chamada Remove Black Matte. Só de fazer isso, olha que interessante. Ele removeu toda aquela informação escura. A partir de agora eu já tenho a informação interagindo melhor. Eu posso daí começar a brincar, seja com Multiply, seja com Overlay ou tudo mais. Ele vai me dar um resultado bastante interessante nesse momento. Você vai perceber que a condição de fusão ficou muito melhor. E essa é uma característica que acontece com frequência. Às vezes fica alguma coisa branca, preta, ou até mesmo se ficar algo colorido, você pode usar a primeira opção chamada Defringe, que ela permite esse pequeno desfoque nessa área de contraste, e com isso faz com que o acabamento do objeto que foi recortado com o fundo aconteça de forma perfeita. Tá vendo? É uma dica super simples que você só aprende aqui no Photopro TV. É isso, galera. Espero que você tenha gostado da informação que você viu hoje, que coloque ela em prática o quanto antes e acompanhe sempre o que acontece no universo de Photoshop pelo site photopro.com.br ou me seguindo pelo Twitter. Até o próximo episódio.